Presentes, vamos dar continuidade então à nossa disciplina. Na aula de hoje a gente vai trabalhar quanto a folgas e cronogramas, certo? A ocorrência ali de um caminho crítico, como a gente já tinha observado, faz com que existam atividades com certas folgas, né? A gente já tinha visto que tinha folga, falei ali de alguns conceitos, folga livre, né? Mas nessa aula a gente vai trabalhar bastante com essa questão das folgas e dos nossos cronogramas. Essa questão das folgas, ela é um conceito muito importante, porque eu consigo utilizar ele sabendo quais são as atividades do caminho crítico, sabendo quais são as atividades do caminho não crítico, eu consigo levantar essas folgas e saber como trabalhar com elas faz toda a diferença na hora da execução, na hora lá que eu vou lançar essas atividades. E eu consigo, por exemplo, se o meu caminho crítico estiver atrasado, ou estiver com algum problema, eu consigo priorizar o meu caminho crítico em detrimento dessas atividades que ainda tem folga, que ainda eu consigo, de repente, atrasar o início delas, mas, obviamente, sempre tem uma... Não posso atrasar, né, indeterminadamente, né? Sempre vai ter uma porcentagem, uma quantidade de dias ali que eu tenho disponível, e esse é o conceito de folga, né? A gente saber quantos dias eu tenho disponível. As ditas folgas elas podem ser aproveitadas pelo gerente, como eu falei para vocês, acabei de comentar, e a gente tem alguns tipos de folgas, como a folga total, folga livre, dependente e independente, e é o que a gente vai acabar vendo agora como funciona cada uma dessas folgas. Então aqui a gente tem uma rede lançada, né, como exemplo. Eu tenho demarcado aqui em negrito o meu caminho crítico, né, é uma rede um pouquinho mais complexa, não é uma rede tão simples. E a gente vai trabalhar com a folga total, aqui o conceito de folga total, inicialmente na nossa atividade 40-50. Então, todos os nossos exemplos aqui vão ser pautados inicialmente nessa atividade. Qual que é ela? Então, eu tenho o marco 40, o marco 50, seria essa minha atividade entre o 40 e o 50, certo? Então, a data mais cedo de início ali, a gente tem no nosso 7º dia, certo? Que seria lá o meu PDI, seria lá a minha primeira data de início, sendo que leva ali 8 dias, né, para a execução dessa minha atividade. Então, ela teria lá um PDT, a primeira data de término, com 15 dias. Então, se eu posso iniciar ela com 7 dias mais 8, eu consigo ter um PDT de 15 dias, como está posto aqui. A atividade teria a data mais tarde de fim, né, no 25º dia. Então, a data mais tarde de execução dela, pelo arranjo da nossa rede, pelas outras atividades aqui, a data mais tarde de execução dela seria no 25º dia. Sendo que fazendo o caminho inverso, que é o que a gente já faz, a gente já viu na última aula, né? E subtraindo os 8 dias de execução dela, a gente consegue ver lá que a última data de início dela seria no 17º dia, certo? Então a gente tem uma última data de início no 17º dia de execução lá dessa minha obra. A atividade ela tem um tempo disponível, um TD, de 18 dias, entre o 7º e o 25º dia. Então, entre o 7º e o 25º dia, né, que seria lá a minha primeira data de início e a minha última data de término, eu tenho lá essa folga aí desses dias de execução. Para sua completa, uma vez que a duração é de 8 dias, eu consigo concluir, né, que eu tenho uma folga total de 10 dias entre esse início, entre a finalização dela, fazendo a retirada desses dias ali, né? Então eu tenho uma folga de 10 dias total lá de execução dessa minha atividade, que eu posso ter pela duração, pela execução lá dessa minha rede de precedência, certo? Aqui fica um pouquinho mais fácil da gente observar. Aqui seria um diagrama mais ou menos como um diagrama de Gantt. Então eu tenho lá o meu PDI, né, no 7º dia, tenho o meu PDT no 15º dia, e eu tenho essa folga total entre o 15º e o 25º dia, eu tenho uma folga total de 10 dias, totalizando lá na minha atividade. Se eu fizer, iniciando, né, essa folga total, utilizar a folga total aqui, e utilizando daí a minha última data de início, ela seria no 17º dia, como eu havia comentado com vocês, certo? E a minha última data de término seria no meu 25º dia. Então, eu tenho essa folga total, tanto finalizando ela aqui no prazo correto, na minha primeira data de término,
quanto finalizando na minha última data de término, eu tenho essa folga de 10 dias. E eu tenho um tempo total de execução ali de 18 dias. Entre o sétimo dia, né, que seria o primeiro dia lá, a possibilidade, né, o meu PDI, primeiro dia de execução, e o meu último dia de término, né, então eu tenho 18 dias que eu posso trabalhar e invariavelmente aí, quando que eu vou iniciar, quando que eu não vou iniciar, eu tenho essa possibilidade de trabalhar dessa forma. Então ali, no período entre a primeira e a última chance, é possível executar a atividade, sendo que esta ocorra por completo dentro do prazo estipulado. Se a atividade for realizada na primeira chance, a folga total será representará, na verdade, uma reserva de tempo para ser utilizada ali na sequência. A gente tem ali a folga livre da atividade 40-50, então eu tenho sucessoras dela, as atividades 50-70 e 50-80. Então eu tenho aqui a 50-50-70, certo? Que está fazendo a ligação aqui no meu diagrama de rede, né? E eu tenho a 50-80, né? Ambas apresentam o seu início mais cedo no 20º dia. Então o início mais cedo dessas duas atividades é o 20º dia, como está apresentado no gráfico aqui. A atividade 40-50, ela tem uma folga total de 10 dias, como a gente havia observado, né? Conforme a gente conseguiu observar lá no nosso diagrama ali, né? Naquele cronograma que eu apresentei para vocês. Podendo ter o seu término mais tarde, né? Seria lá no 25º dia também, como a gente já havia observado, certo? Essa diferença ali entre o início mais cedo das atividades 50-70 e 50-80 no 20º dia, como está posto aqui, e o final mais tarde da atividade no 25º dia, faz com que ocorra uma disparidade, né, entre o início, né, e a finalização mais tarde dessa minha atividade 40-50, certo? Sendo que não se pode afirmar que existem realmente esses 10 dias. Então eu não consigo ter esses 10 dias de folga disponível caso a atividade 40-50 tenha um atraso ali no seu início e ela finalize no 25º dia, porque eu vou poder, dessa forma, eu vou acabar atrapalhando as atividades sequentes, a 50-70 e a 50-80. Aqui vai ficar mais fácil da gente entender, certo? Então eu tenho lá a possibilidade de iniciar a minha atividade no 7º dia, como a gente já havia visto. Eu tenho a finalização dela lá no 15º dia, mas o início mais cedo das sucessoras, se a gente der uma observada aqui e retornar, o início mais cedo das minhas sucessoras é no 20º dia. Se eu tenho o início mais cedo no 20º dia, como está posto aqui, eu tenho uma folga livre, né, diferente de folga total, eu tenho uma folga livre entre a finalização ali, né, a duração da minha atividade e a finalização ali no início mais cedo das atividades subsequentes, eu tenho uma folga livre de 5 dias. Então eu tenho uma folga menor do que eu havia imaginado inicialmente. A mesma coisa se eu tivesse utilizado de repente aqui, né, observando, né, se eu tivesse utilizado essa folga antes e finalizado lá no 20º dia. Então, a gente viu o que é folga total, tenho ali 10 dias de folga total, e essa folga livre, na verdade, ela é um pouquinho menor, então eu tenho que tomar cuidado, não posso só observar a folga total sem observar lá o início mais cedo das atividades sucessoras, certo? A folga livre é, portanto, a quantidade de dias de uma atividade que uma atividade pode atrasar sem afetar o início mais cedo das sucessoras. Então isso é importante. É bom comparar esse conceito com o de folga total, que não tem a ver com as sucessoras. Então a folga total não observa a sucessora, né? Mas com o prazo total do projeto. Então uma folga fala uma coisa, a outra folga versa sobre traz essa atenção nossa para essa questão das sucessoras. Folga livre aqui nesse sentido, a folga total, se a folga total for ultrapassada, o projeto ele atrasará. E se a folga livre for ultrapassada, as sucessoras atrasarão. Então a gente tem que ter sempre em mente: folga total, atraso o projeto; folga livre, atraso as minhas sucessoras. E isso vai criando, vai desencadeando de repente uma sequência ali de atrasos lá na minha execução. Então a gente consegue ver aqui, né, novamente, o mesmo gráfico que a gente já havia visto, que eu tenho uma folga total, uma folga livre um pouquinho menor do que eu tinha dessa folga total, que viria até o 25º dia ali, 10 dias de folga total, certo? Então a folga livre, ela é menor ou igual à folga total, certo? Para as atividades críticas, a folga livre ela é nula. Eu não tenho folga livre nas minhas atividades críticas, como a gente havia até visto na última aula. Toda atividade crítica tem folga livre nula,
mas nem toda atividade que tem folga livre nula, ela é crítica. Então, existem algumas atividades que como eu tenho essa disparidade ali entre folga total e folga livre, se ela pode ter uma folga total de 10 dias, como a gente viu ali, e uma folga total de repente de 0 dias, e ela não vai estar, ela não necessariamente estará no meu caminho crítico. Então, é importante ter em mente, né, que a folga livre pode ser sim 0 dias sem atividade ser crítica, certo? A folga, daí nós temos um conceito de folga dependente e folga independente, como a gente já havia visto anteriormente lá no início da aula. Então, a folga dependente, ela trata-se do prazo restante entre o início mais tarde e o final mais tarde de uma tarefa, subtraindo também o seu prazo de execução. Então, nós temos aqui o tarde do evento inicial, certo? Fazendo referência à duração lá da minha atividade, e desse tarde do evento inicial, que a gente posso iniciar a minha atividade no tarde dele também, eu teria uma folga dependente de 7 dias, né, até o 25º dia, que é aquele prazo máximo que eu tenho lá de execução. A mesma coisa se eu iniciar lá no 10º dia, que a gente fazendo observação lá no meu que é a tarde do evento inicial, né? Eu tenho lá a minha folga total, a minha folga dependente de 7 dias, finalizo no 25º dia, certo? Então esse é o conceito de folga dependente também. Para a atividade 40-50, por exemplo, tem-se o final mais tarde no 25º dia, como eu acabei de comentar com vocês. E o início mais tarde no 10º dia. Então tem o início mais cedo e o início mais tarde lá no 10º dia. Como o prazo de execução dessa atividade é de 8 dias, como a gente consegue ver aqui no gráfico, a folga dependente seria 25 menos o 10 menos o 8. Por isso que eu chego nesse valor de 7 dias de folga dependente. E a folga dependente, o que é? Ela trata-se do prazo que se dispõe a partir do tarde do evento inicial, certo? Então, o tarde do evento inicial de uma atividade para realizá-la e concluí-la até o máximo, o cedo do seu evento inicial. Então, o tarde do nosso evento inicial é no 10º dia e o cedo do nosso evento inicial, como a gente já havia visto, é no 20º dia. Então, essa diferença entre o tarde do evento inicial e o mais cedo, né, o início mais cedo da sucessora, né, que é no 20º dia, como a gente consegue ver lá no nosso gráfico, eu tenho uma folga independente que vai independer de qualquer uma das atividades lá na execução de 2 dias, certo? Então, esse conceito de folga dependente, independente também é muito importante para a gente saber, né, se ele depende de alguma outra atividade ou a folga independente que não vai depender de nenhuma execução ali. Eu posso iniciar em qualquer momento e finalizar em qualquer momento, que eu não vou atrapalhar nem as minhas predecessoras, nem as minhas sucessoras. Então, eu tenho uma folga independente de 2 dias que eu tenho dessa minha atividade. Então, inicialmente eu tinha lá uma folga total de 10, né, que foi reduzida ali para 5, folga dependente lá eu tenho 7 dias e folga independente eu tenho 2 dias para trabalhar. Então esse conceito é muito importante e é interessante que vocês tenham em mente. Aqui tem a formulação, como que a gente calcula, né, essas minhas folgas dependentes, independentes, total, lá do meu projeto, certo? Então aqui um resumo sobre as folgas, né? A gente tem lá a folga total, o atraso máximo que não altera o prazo final da minha obra, sem pensar nas atividades sucessoras, antecessoras, tudo mais. Eu tenho lá a minha folga livre, que é o atraso máximo que não altera o cedo das sucessoras. Então, se eu não quero atrasar o cedo das minhas sucessoras, eu tenho lá aqueles dias lá, são 5 dias de folga livre. Eu tenho lá a minha folga dependente, que são os 7 dias que a gente acabou observando, que eu atraso a partir do tarde do evento inicial. Então, se eu iniciar no mais tarde do meu evento inicial, não vai atrasar as minhas sucessoras. E a independente, que é o atraso, né, a partir do tarde do meu evento inicial. Então, eu começando ele o mais tarde possível e no início o mais cedo possível das minhas sucessoras, eu tenho lá essa folga independente de 2 dias, certo? Parece meio confuso de repente, mas se vocês olharem com um pouquinho de calma ali a aula, fica muito fácil de entender o que é cada uma das folgas e qual a importância da gente saber o significado dessas folgas lá na hora que eu estou executando a minha obra, na hora que eu estou fazendo o meu planejamento lá no meu canteiro, certo? Aqui tem só um resuminho, né, sobre as folgas, né? Então, folga total, a nossa folga independente, a folga dependente, certo? Então, eu tenho lá
a minha folga total com as minhas folgas livre, né, e dependente, e a folga independente. Então, a folga total mais a folga independente tem que ser o mesmo valor, né, do que a folga livre mais a folga dependente. Então, aqui são só algumas equaçõezinhas só para exemplificar e de repente vocês conseguem estudar posteriormente, dar uma olhada ali e ver que realmente essas fórmulas matemáticas aqui elas vão funcionar e vão bater lá naquelas folgas desse exemplo que a gente acabou de observar. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre cronogramas, né? Então, o cronograma, a gente não pode fazer o lançamento desse nosso cronograma a esmo, sem ter nenhum levantamento. Então, agora, com o que a gente já viu aqui, a gente poderia, sim, pegar, de repente, uma rede daquela ali que a gente fez, de predecessoras, e fazer um cronograma de barras, que é um dos tipos mais utilizados de cronogramas que a gente vê na prática, né? E a montagem ali a gente pode trabalhar com os conceitos de PERT CPM, certo? Que auxilia lá nesse processo de formulação desses nossos cronogramas. Aqui a gente tem um economista, Henry Gantt, que foi um engenheiro, na verdade, Henry Gantt, que ele foi o precursor da formulação desses cronogramas que a gente observa hoje, inclusive no Microsoft Project, no Navisworks, em alguns outros softwares de planejamento, o cronograma de Gantt ele é o mais utilizado e é onde a gente faz os lançamentos e faz o acompanhamento lá da nossa obra. Então, essa formulação desse cronograma, ela é bem interessante porque ela traz para nós aqui as atividades, né, alinhadas à esquerda. Então, tenho lá as minhas atividades, por exemplo, construir fundação, construir parede, instalar telhado. E eu tenho a duração das minhas atividades como se fosse aquele diagrama, né, das minhas caixinhas lá, né, dos blocos. Eu consigo ir esticando aquele meu bloco e fazendo a duração dele em relação à execução. E as predecessoras, a rede de precedência, eu consigo fazer inclusive daquela fórmula lá como a gente tinha visto, né, as dependências. Término, início, 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 término, 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 né? Mas os softwares, eles utilizam muito mais o conceito de término início, que é aquele primeiro que a gente havia visto, né? Então, por que é interessante esse cronograma? A gente tem aqui a divisão por dias, como a gente já havia visto, já havia comentado, né? Vocês já haviam visto que era importante a gente trabalhar com dias, né? Então, sempre que eu vou fazer levantamento da minha equipe básica, sempre que eu vou fazer o levantamento das minhas atividades, eu faço aqui em dias de execução. Então, por exemplo, construir fundação são 4 dias de execução. Construir paredes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. E construir lá, instalar o telhado, mais 3 dias de execução. E essa formulação, essa montagem lá desse nosso cronograma, faz com que fique fácil, né, facilite essa observação e o acompanhamento lá das nossas obras, certo? Atualmente, ali, como eu já havia comentado com vocês, existem muitos softwares, né? Esse aqui é uma visão do Microsoft Project, mas a gente tem vários softwares que utilizam esse gráfico de Gantt. Então, aqui só para exemplificar, para ficar mais fácil de entender como que funciona, a gente tem aqui as nossas atividades. Eu tenho grupos macro aqui, né, que são lá, por exemplo, instalação do canteiro, fundações, estruturas, alvenaria, revestimento interno e externo. E eu tenho aquelas atividades que eu fiz aquela subdivisão para ficar entre 1 e 10 dias, certo? Então eu tenho lá ligações provisórias aqui dentro de instalação do canteiro. Tenho lá a limpeza do terreno, tapume, escritório, estoque sanitário. Aqui na sequência tenho lá fundações, estaca-broca, blocos e vigas baldrame, e a duração das minhas atividades, o lançamento delas e a montagem da minha rede de precedências faz com que eu tenha esse diagrama de Gantt muito bem montado, muito bem característico e fica fácil de eu saber qual que é a equipe básica que vai ter que trabalhar, né, em cada uma dessas atividades, qual que é o prazo que ela tem, que essa equipe tem para executar, e eu consigo daí sim cobrar dessa equipe semanalmente, quinzenalmente essa produtividade. Então vejam a importância que tem de eu conseguir fazer aqueles diagramas, de eu conseguir levantar a minha equipe básica, de eu conseguir fazer o levantamento da minha equipe e fazer o lançamento em um software, porque aí facilita muito a minha análise, a forma como eu vou trabalhar com esses dados lá no canteiro, certo?
Aqui uma outra informação importante, né, que a gente tem no nosso cronograma, ali na montagem dos cronogramas, é possível também fazer a apresentação de marcos temporais, sendo esses pontos ali notáveis de duração zero. Então eu consigo colocar, por exemplo, lá algumas informações importantes, como locação de um equipamento ou compra de um insumo que eu vou precisar daqui 15 dias, daqui 20 dias. Então eu consigo colocar nesse meu cronograma, sabendo ali quais são as atividades que eu vou executar, anteceder de repente essas atividades que eu tenho que tomar lá no canteiro, essas informações muito mais fáceis de eu priorizar algumas atividades que realmente são importantes e eu não esquecer nada na hora de executar. Não é comum chegar na hora de executar alguma coisa, puxa, faltou a alocação de alguma coisa ou esqueci de comprar alguma coisa. Colocando esses marcos temporais lá no meu cronograma, eu vou acabar não esquecendo desses serviços que são importantes ou de alguma atividade que seja importante lá na minha execução da minha obra. Esses marcos eles representam pontos de referência auxiliando o controle do projeto no momento da sua execução, como eu acabei de falar. A gente tem marcos temporais, são os marcos lá que a gente pode colocar, né? Sendo esses ali notáveis de duração zero. E eu tenho também dois tipos de marcos temporais, o de planejamento e os contratuais. Então, tenho marcos que realmente influenciam lá no meu planejamento, certo? E que são definidos pelo planejador e cujas datas ali elas são calculadas a partir da rede de precedência que eu tenho lá. Por exemplo, são o início da obra ou a montagem de formas, finalização de cobertura. E os meus marcos contratuais são datas importantes, né? Que deverão ser atendidas. Podem ser assinatura da ordem de serviço, entrega de parcela ou porcentagem do projeto, por exemplo. Na montagem lá dos meus diagramas, por meio do PERT-CPM, são utilizados ali apenas dias úteis, certo? Então, na montagem da nossa rede, a gente percebeu que a montagem foi feita apenas em dias úteis, né? Não sendo apresentados ali finais de semana, feriados, tudo mais. E a gente sabe que na prática não funciona dessa forma. Então, a duração lá das minhas atividades, aqui dessa minha rede aqui, exemplo de lançamento, ela não finalizaria, por exemplo, com 12 dias. Ela finalizaria com uma porcentagem, né? Com um valor a mais ali de dias, porque a montagem aqui do diagrama, né, até fica bonitinho, né, com a montagem do caminho crítico aqui em negrito, ele ficaria com uma cara um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui no lançamento desse meu calendário, se eu realmente lançasse essas minhas atividades no cronograma dentro de um calendário específico, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, quarta, quinta, sexta, né, início das minhas atividades, né, aqui do primeiro dia, né, na quarta, dia 14, quinta, sexta, aí eu folgo sábado e domingo, não trabalho no sábado e domingo, tenho lá um feriado no dia 21 de abril, por exemplo, e aí continuo trabalhando no sábado e domingo subsequente também, não trabalho, e a minha duração lá da minha obra seria maior do que a duração que eu fiz sem a colocação desses feriados ou eventualmente ali dos meus finais de semana onde a gente acaba não trabalhando, certo? Então, essa formulação, essa montagem é bem importante a gente saber. E nos softwares que a gente utiliza, o Project, por exemplo, essa montagem aqui a gente já faz no início, já lanço os meus feriados, lanço lá o meu calendário e fica mais fácil de eu lançar as minhas atividades, ele já faz automaticamente a colocação lá desses dias não trabalhados e já estende, né, o prazo total de execução lá da minha obra, certo? Então, nós temos aqui quanto aos cronogramas, né, algumas vantagens e desvantagens da formulação. Então, como vantagem, a gente tem lá a apresentação é simples e de fácil visualização, essa montagem desse último cronograma. Facilita o entendimento do significado da folga em si, né, como a gente viu, né, aqueles cronogramas de folga que eu mostrei para vocês, era realmente um cronograma um gráfico de Gantt, certo? É a base para a elaboração dos recursos, é a base do cronograma físico-financeiro da nossa obra, é uma ótima ferramenta de monitoramento e controle das nossas obras, tanto que é o mais utilizado aí nos softwares de planejamento, serve para a geração de programações periódicas e a distribuição de tarefas aos responsáveis, então eu consigo saber exatamente qual equipe que vai executar qual atividade naquela semana específica, então eu consigo já adiantar para a equipe, olha, nessa semana vocês têm que fazer exatamente isso, essa é a produtividade que vocês têm que ter e vocês têm que cumprir, certo? E serve para mostrar ali o progresso das atividades.
Algumas desvantagens, a sequência lógica ela é mais bem compreendida do diagrama de rede, certo? Ela fica difícil perceber como um atraso ou adiantamento de uma atividade afeta a rede como um todo, né? A gente vai poder observar isso na sequência também. Não elimina o recálculo da rede ali para atualização do programa também. Então tem algumas vantagens, são muito mais vantagens do que desvantagens. Essas desvantagens nem são tão desvantagens assim, a gente consegue contornar elas. Então o diagrama de Gantt, que é esse diagrama aqui, com colocação de finais de semana, feriados, e a colocação das atividades como barras e fazendo a interligação delas, como eu mostrei ali, aquele exemplo ali, aquele print lá do Project, facilita muito e é a melhor ferramenta que a gente tem para fazer tanto o planejamento quanto o controle lá dessa nossa obra na prática no canteiro, certo? Espero que vocês tenham aprendido, entendido aí sobre cronogramas e sobre folgas. Me despeço por aqui e até a próxima aula.